dia, boa tarde, boa noite. QAP, QRV total na rota do táxi no ar. Muita satisfação em estar aqui. Primeiro programa, o primeiro de muitos. É uma honra estar dividindo esse momento aqui com alguns amigos que desde o início acreditaram num projeto. Quero agradecer aos meus amigos, os companheiros de trabalho aqui, o Oziel, que vai apresentar esse programa junto comigo. Na produção, o Vinícius, que acreditou também desde o início. Aos amigos, aos familiares e aos patrocinadores, né? Lotus Clube, ligada dentro do nosso setor, acreditou no projeto no escuro. Apresentei o projeto, o Paulo abraçou logo de cara e tem incentivado muito, tem conversado, tem me ensinado muitas coisas. Muitos amigos também me apoiaram, músicos, produtores, e é a realização de um sonho para dentro do nosso setor. Eu acho que há necessidade desse projeto. É um projeto totalmente digital, com foco em trazer informações, entretenimento, esclarecimento. O projeto começa hoje, oficialmente hoje, neste momento. Então sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube. É muito importante que vocês sigam no YouTube, no Instagram, curtidas, like. Sigam no canal, ativem o sininho. Eu sempre quis falar isso aqui. E sigam lá, ativem o sininho, as notificações. Vamos compartilhar, vamos... Porque o objetivo aqui ele é muito bom, né? Eu tô emocionado, tô muito feliz. E vou passar a palavra pro meu amigo Oziel aqui É com você. É isso aí, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seu bordão nosso, né? Eu quero primeiramente agradecer a Deus pelo momento. Agradecer também para as pessoas que acreditaram realmente nesse projeto. Nós não estamos trabalhando nele de ontem para hoje. Já tem aí quase um ano que nós estamos batalhando para que ele viesse sair do papel. E hoje, dia 27/11/2001, é o marco inicial desse projeto. Tá? E vamos ganhar um pouquinho de tempo aqui. Já vamos apresentar os nossos primeiros convidados, que é Luiz Pellegrino, 7 anos de táxi, fundador da Táxi Produção, tá certo? Exatamente. E seja bem-vindo. Pode falar um pouquinho. Obrigado, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu estou muito orgulhoso mesmo. Eu tenho acompanhado a luta de vocês há tempo. Toda vez que nós nos encontrávamos nas reuniões, no encontro de taxistas, o Rodrigo, vocês sempre me falaram sobre esse projeto e hoje é um grande orgulho fazer parte desse pequeno passo para um grande avanço que a categoria precisa ter. É isso aí. E junto com o Luizão veio mais um rapaz que dispensa todo e qualquer comentário, né? Esse cidadão, acho que ele nasceu dentro do táxi. Nosso amigo Wagner Caetano, que tem só 25 anos de táxi, uma das figuras icônicas do táxi. E eu posso dizer aqui, pessoalmente, que é uma das pessoas mais respeitadas e também de uma educação ímpar, um cara que a gente conhece o trabalho. Fala um pouco de você, Wagner Caetano. Zé, muito obrigado. Primeiramente, eu fico lisonjeado de estar participando desse primeiro programa, tanto eu como o Luizão, né? Ficamos muito lisonjeados de até expor nossa parceria aqui de trabalho. Então, estamos felizes de estar aqui. Agradeço a você, Rodrigo, Vinícius e a todos que estão nos assistindo, né? E vamos falar um pouquinho de táxi. Acabei de falar aqui para você, né, que meu primeiro táxi foi um Del Rey prata, 2 portas. Então eu só não envelheci, mas já estou no táxi há um bom tempo. Desculpa a brincadeira, tá? Eu acho que para você sair do táxi, nós vamos ter que chamar um paleontólogo para arrancar esse fóssil do táxi. Mas estamos aí. Estamos aqui para contribuir, para passar um pouco de informação para os taxistas e é isso aí. E é isso aí. Vamos tocar o barco, Rodrigão? Bom, vamos tocar o barco. Eu não vou ficar contando minha história no táxi, deixa mais para frente, a sua também. Mas Luiz, Wagner, contem um pouco da introdução de vocês no setor, como é que vocês adentraram ao táxi. A minha história do táxi, eu já contei algumas vezes, mas acho que é sempre bom a gente relembrar. Eu sempre fui um grande usuário do táxi. Desde pequeno, desde criança, eu sempre usei táxi. A minha família, a minha mãe, minhas irmãs e meu pai também tinha uma vida profissional muito ativa e não conseguia nos levar para a escola, não conseguia levar para os compromissos familiares pela demanda profissional dele, e a minha mãe não dirigia.
Então lá nós sempre usamos o táxi como o nosso segundo carro, o carro da família. E eu tive essa proximidade. E depois trabalhei por um tempão aí, por mais de 20 anos, 25 anos no mercado corporativo, e eu usava o táxi como uma ferramenta dentro da produção. Porque eu sempre identifiquei o taxista como a melhor pessoa para conhecer as cidades. Para um produtor de eventos, quando você precisa buscar um material, precisa buscar uma coisa específica dentro da cidade, a quem você recorre? Para o taxista. Então eu sempre usei o taxista como uma ferramenta para poder fazer as coisas para mim. E com o decorrer, a gente, com toda a profissão, você vai tendo os seus amores, os seus desamores. E quando eu resolvi parar, porque eu já estava... Não tinha nada que me desafiasse mais no mundo de produção. E eu tinha amigos taxistas e falaram, porra, Luizão, por que você não compra um táxi? Eu falei, oxe, será que é uma coisa legal? Eu gosto de dirigir, eu gosto de conversar com as pessoas, eu conheço esse mercado, tenho amigos já. E eu parti para isso e comecei a me movimentar e comprei esse táxi. E comecei a falar para o meu network dentro da produção que eu estava com táxi, começou a ter uma alta demanda de solicitações que eu não conseguia absorver sozinho. E aí meus amigos falaram, pô, Luizão, toda vez que eu chamo você não pode. Você não tem ninguém para indicar? Falei, opa, o pessoal quer indicação. Aí eu comecei a falar, opa, preciso conhecer taxistas. Aí eu fui conhecendo meus amigos taxistas e começamos a fazer uma rede. Luizão, preciso de nota fiscal. Eu tinha uma outra empresa que eu fechei. Eu nunca imaginava que quando eu saí do mercado corporativo, eu tivesse que manter a minha empresa. A primeira coisa que eu fiz, cortei despesa, fechei, porque eu não vou mais trabalhar nesse segmento, fechei a empresa. E aí o mercado começou a solicitar serviço faturado, empresa contratando outra empresa para prestar serviço de transporte. E aí eu tive que abrir um MEI, que em 7 meses estourou o faturamento e fomos subindo, né? Você procurou colegas que pudessem agregar junto com você, que fizessem o mesmo serviço, para você compartilhar esse serviço. Sim. E você encontrou, inicialmente, quando isso começou, e você encontrou dificuldades em achar profissionais que desempenhavam o mesmo papel que você, que estivesse todo pronto? Eu encontrei dificuldades e encontro até hoje dificuldade. No primeiro momento foi muito difícil porque eu trouxe um formato de trabalho que era estranho para todos eles. Então eu tive muito problema para começar a encontrar as pessoas. E depois que eu as encontrei, para que elas se adequassem ao que o segmento corporativo precisa. Que o mínimo que o taxista tem que ser hoje, tem que ter uma MEI. Isso você está falando de quanto tempo, Luizão? 7 anos. Eu vou completo 7 anos agora. Esse mês aqui eu completo 7 anos no táxi. Então foi na Copa do Mundo de 2014. Depois da Copa de 2014, eu entrei no processo de sair do mundo corporativo e em novembro de 2014 eu entrei no táxi. Eu comprei meu táxi, comprei o alvará e fiz as negociações e estou aqui, entendeu? Então é um passado muito recente. E aí a gente vai conhecendo pessoas. O Wagner foi uma das primeiras pessoas que a gente conheceu. Ele que me levou para o mundo mais político da coisa, que me convidou para participar das reuniões. E aí eu fui conhecendo vocês, foi conhecendo as pessoas que estavam no táxi e a gente vai abrindo o nosso network e vai crescendo dentro do segmento, né? Bem interessante aí a história. Agora, o Wagner Caetano vai contar um pouco a história aí do Del Rey, né, Wagner? Como é que foi isso aí? Já tinha familiares taxistas? Como é que foi a história? Meu pai era taxista, Oz. Então, eu cresci escutando meu pai falar que um dia eu ia ser taxista, né? E eu tinha o maior orgulho do meu pai, né, como profissional taxista, de tão batalhador que ele era, pelo que ele construiu na vida, né? O legado que ele deixou. Hoje ele já não está mais aqui, o senhor Valtair, que Deus o tenha. Mas eu sempre tive muito orgulho do meu pai porque eu achava incrível aquela sabedoria de chegar em qualquer lugar, com aquela destreza, né? com aquela pilotagem incrível. Era um ótimo profissional, era também... tinha bons clientes, sempre teve muito antenado sobre as tecnologias do táxi na época. Eu lembro que meu pai tinha telefone no carro, aquele telefone via satélite. Nossa. Então sempre foi um ótimo taxista. Então eu me espelhei muito sempre no meu pai, né, como profissional. E quando eu completei 18 anos, ele falou, você tem que ter um táxi. Era um objetivo dele, assim, de eu ter um táxi. E aí a gente adquiriu o alvará, e aí esse Del Rey que eu te falei, Del Rey Prata era o Del Rey do meu pai. Ele estava trocando por um Versalhes na época, e eu fiz um empréstimo para comprar o Del Rey dele, né, e acabei montando meu primeiro táxi num carro que já era táxi do meu pai.
De lá pra cá, né? E umas coisas que eu acho que foi mais legal, eu tive a oportunidade de trabalhar na praça junto com meu pai, de encontrá-lo na Avenida Paulista, na Praça da República, onde que eram os points ali que os taxistas paravam, e de encontrar ele ali por algumas vezes, e isso... Seu pai ainda atua? Meu pai já faleceu. Ah, desculpa. Já faleceu, já tem alguns anos. Mas deixou esse legado. Então, de 94 para cá, né, me tornei taxista. E aí era um simples taxista, acho que até 2014, sempre, né, só trabalhando. Formei um ponto lá no Paraíso, né? E em 2014 eu me engajei mais nessa luta política do táxi. Foi quando eu criei o Movitax Brasil, junto com o Cabral e outros companheiros, né, que todo mundo conhece aí o legado do Movitax Brasil. E aí a gente foi sendo mais combativo, né, as questões do táxi, né, de forma política, sempre de uma forma muito ponderada, discutindo o táxi sempre de uma forma inteligente, né, e fui muito a Brasília também naquela época das discussões lá daquelas PLs, né, e também fui pelo sindicato, me tornei diretor do sindicato suplente do Sinditaxi do Natalício, né, do famoso sindicato Natalício, o Sinditaxi. Depois cuidei lá do aplicativo do sindicato, que era o Cabix. E depois aí eu vi que eu já estava assim, já tinha feito, né? Já estava engajado. Já estava engajado, né? E eu acho que muita gente acordou com isso. Acho que o primeiro movimento independente de táxi foi o Movitax Brasil, que criou o grupo de WhatsApp. Daí por diante já criou vários outros, né? Que eu acho que é legal isso também, e foi bom. E diga-se de passagem, eu pertencia ao Movitax. A nível nacional foi muito legal. Acho que provocou os taxistas a discutir táxi de uma maneira diferente. Isso foi muito legal. Foi mesmo. Politizou também, né? Politizou, exatamente. O taxista acho que ainda não é tão politizado como deveria, e não era bem menos, né? Era bem menos politizado. Mas acho que houve um crescimento muito grande, né? De 2014 para cá, se você vê o engajamento do taxista hoje, né? Acho que houve um crescimento político muito grande, e não só político, mas como profissional, que eu acho que é o que faz mais a diferença hoje, que a gente vai falar um pouquinho aqui. E aí eu senti que aí teve as passagens ali, né, políticas e institucionais do sindicato, e aí eu me retirei um pouco, achei que o que eu tinha para fazer já estava feito ali, e comecei a cuidar mais do profissional, né, porque também você dedica muito tempo a isso te prejudica financeiramente, né, o tempo que você dedica a isso sem ser remunerado, e aí eu sou o criador hoje do Táxi Concierge. É isso aí, eu ia falar exatamente agora. Eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre o Táxi Concierge. O Táxi Concierge é uma metodologia de trabalho que é aplicada a solucionar problemas para uma clientela de alto nível, né, onde você personifica o trabalho, agrega valor, fideliza cliente, mas está fundamentada em vários pontos, né? Que não é uma coisa criada por acaso, é uma coisa que houve estudo, né? Que houve metodologia, e que hoje eu faço essa parceria aqui com a Táxi Produção, junto com o Luizão, né? E acho que é uma coisa que a gente vai falar aqui hoje. São dois cases, né, Luizão? Então, a Táxi Produção e o Táxi Concierge são dois cases hoje que se uniram e que tem aí um nicho que vocês... A gente determinou um nicho, né? Exatamente, tanto o nicho de produção, que é o nicho do Luizão, como o nicho aqui de atender pessoas de alto nível que querem um serviço melhor, mais personificado. E a gente está caminhando muito bem, obrigado. Acho que a gente veio aqui hoje passar um pouco da nossa receita. E no final, pega a receita quem quer, né? Eu acho que é isso. Ninguém precisa ser obrigado a fazer nada que a gente está falando aqui. Parabéns aí pela postura. Eu acho interessante esse tipo de postura que você o tempo todo... Você também, Luiz. Eu nunca ouvir da parte de vocês quererem se cercar e falar assim, eu sou mais eu e pronto, acabou. Vocês estão sempre querendo dividir. Falar, ó, faz assim também, vem com a gente. Você não quer ficar junto com a gente? Faz aqui. Olha o que ele acabou de falar. Extremamente, cara. Nós vamos dar a receita, vocês podem fazer sozinho. Exatamente. Nós não fazemos nada que nenhum taxista possa fazer. A gente utiliza a mesma ferramenta, a gente cumpre as mesmas regras, a gente busca os clientes... Nossos clientes não estão escondidos, nossos clientes estão na cidade de São Paulo, onde todos nós podemos trabalhar. Só que existem métodos, metodologias, paramentação que você tem que fazer para atingir esse cara, atingir esse cliente. Você entendeu? O nosso foco não é no passageiro, o nosso foco é o cliente. A gente não quer disputar passageiro na rua.
A gente quer captar clientes. Não que não seja um mercado, Sim. não que esse mercado tenha que Não, ser sem descartado, dúvida. mas não é o seu mercado. Não é o meu mercado. Não é o seu nicho. Não é o meu nicho de Exatamente. mercado. Eu trabalho com nicho de mercado. O passageiro, demanda espontânea, é um nicho. Sim. A demanda personalizada é outro nicho. E como a gente pode citar inúmeros outros nichos que ainda não são explorados e nós buscamos que se abra essas portas para abrir novos empreendedores, que eu não vou conseguir fazer tudo, o Wagner não vai conseguir fazer tudo, mas existem outros nichos que podem se iniciar exploração para se fazer a sinergia e fechar essa roda. Dentro desses nichos, que vocês pensam sobre tipo, categorias, né? Preto, porque hoje a gente tem o comum. Todo mundo conhece a minha batalha, todo mundo que está mais próximo de nós sabe da minha luta pela táxi picape. É inadmissível uma cidade de São Paulo, com a quantidade de milhões de habitantes, a terceira maior cidade do mundo, não ter um carro, uma ferramenta específica para trabalhar com um nicho específico. E quase não tem aplicativo de entrega hoje em dia, né? Exato. Como vamos colocar os concorrentes, quase Exatamente. não tem isso e E o táxi é proibido de se fazer. limitado, né? Limitado. Com um táxi, com uma ferramenta certa, você pode atingir nichos de pessoas de designer, de pessoas que trabalham com quadros, objetos que são delicados, objetos Produção de gravação. Produção. Geradores de conteúdo que fazem seus deslocamentos com cases, câmeras mans. Hoje, pessoas, youtubers que vão fazer externas e vai levar nada minimamente, um técnico de som, um técnico de luz, uma câmera. São 4, 5 pessoas, precisa ter um carro que comporte ele confortavelmente e mais a bagagem. Então tem nichos e segmentos que podem ser explorados e o táxi fica impedido. Por quê? Por conta de leis que foram escritas lá atrás, em 1900 e Maluf, que foi escrita essas 1969. leis. 1969. É a primeira e a única lei do táxi. Então ela precisa ser modernizada, precisa pegar ponto a ponto e falar, isso aqui está me travando, eu preciso que essa trava seja quebrada, isso aqui está me impedindo, vamos liberar. Extremamente interessante, você tocou num ponto que eu já estava preparando para fazer uma pergunta. Você teve muita barreira, tá tendo, e acha que terá mais barreiras ainda para você implantar esse sistema? Eu acho que nós, de tanto eu falar, a gente começou a atingir pessoas que querem nos ouvir. Eu acho que já essa nossa voz, essa nossa vontade de ter isso, já passou algumas barreiras e a gente está conseguindo pular essas barreiras, né? Então eu acho que agora não tem mais como se negar. A pessoa que nega isso daí vai mostrar que ela está contra o sistema, ela está contra o avanço do sistema. Então os embarreiradores, agora eles não têm mais como embarreirar porque já tomou voz. Olha aqui onde nós estamos. Que legal, Você você entendeu? falou outra coisa muito interessante, uma coisa sempre puxa a outra. Quem são os embarreiradores? Espera um pouquinho. Poder Legislativo, Executivo ou as entidades? Ou o próprio taxista também. Olha, eu acho que é um conjunto de tudo isso. Todos esses daí têm sua parcela de culpa. O taxista, por ele não pleitear e não entender a falta de capacitação, a falta de instrução que o sindicato deveria dar essa capacitação. Você entendeu? É um elo. Ninguém erra sozinho. Como está muito latente, o acidente, né? O acidente aéreo é um fator de erros que leva à catástrofe. A nossa categoria hoje está do jeito que está porque ela fez sucessivos erros em todos os processos e ela fica estagnada. O poder municipal é travado, o sindicato não se modernizou, que não capacitou o profissional. Você entendeu como vai fechando o ciclo? E aí, quando surgem pessoas como nós, estamos numa mesa de discussão, trazendo coisas, colocar isso no ventilador para todo mundo poder ouvir. E essas pessoas que estão com os seus poderes e as suas canetas, nos dê ouvido e fala, vem cá, louco, vamos sentar aqui, o que eu posso te ajudar? O que você precisa de mim? É isso. E todo mundo dentro dessa cadeia entender qual é o papel do sindicato, qual é o papel do político, qual é o papel da gestão pública, você entendeu? Saber fazer os encaminhos certos com as pessoas certas. Eu acho que vai para frente. Interessante. Concordo. Você, nesse aspecto de gestão, o que você pensa, Wagner, dentro de todas as categorias que a gente tem, do branco comum, do preto comum, do vermelho e branco,
que tem uma tarifa comum, aí hoje que você Na representa verdade, o vermelho e luxo. branco não é uma categoria, né? A categoria é especial. Sim, é uma categoria O especial. vermelho e branco é a nomenclatura de uma rádio, de uma associação, né? Acho que não sei se hoje a vermelho e branco é associação. É uma cooperativa. É uma cooperativa, né? Cooperativa. Então é o táxi especial. E é nessa categoria que talvez o táxi picape possa entrar. Realmente um táxi especial. Sim. Se achar que a barreira de criar uma nova categoria é ruim, por que não libera o táxi picape para ser. Liberem outros carros Esses carros, para ser o táxi? esses táxis picape, deixa eu te fazer uma pergunta mais específica. Eles seriam o quê? Uns carros, todos eles com cabine dupla? Sim. E uma caçamba aberta Sim. na parte traseira? Ou Sim. seriam os carros com cabine simples? Não. Hoje, minimamente, para a gente ter um parâmetro, para a gente não fazer, mas já fazendo o merchan, a Fiat Toro, a Renault Aroc, você entendeu? Essas que vai chegar nova, a Maverick, a da Volkswagen, que vai chegar, todas as montadoras agora vão entrar para pegar essa fatia. Sempre cabine dupla. Sempre legal, cabine cara. dupla. Né? Muito show. Entendeu? Esse que é o negócio. E aí a cabine, a caçamba, a minha intenção é colocar até a capota de fibra para realmente limitar, fazer um habitáculo fechado, porque como eu trabalho com coisas que são delicadas, sensível à água, quanto mais hermético fechado, e ela vira legal, uma SUV, cara. vira uma coisa Que legal. sensacional, você entendeu? Então tem coisas que tem que ser permitido, né? Não pode ser embarreirado, né? Aliás, nós estamos no século XXI. Né? Exatamente, Outra pô. coisa, né, meu? Exatamente, né? É isso aí. Agora a gente acho que vai entrar num tema um pouquinho polêmico. O que você, Luiz, e você também, eu vou passar para você também, Wagner. O que você hoje enxerga das ditas lideranças que nós temos hoje no mundo do táxi? E você pode também, nesse mesmo gancho, falar sobre aqueles que se acham líderes. Os que, às vezes, tomam a frente, quer vestir em uma capa ou até mesmo uma carapuça e dizer eu estou representando tal, eu vou falar sobre fulano, beltrano e ciclano. Pode falar, fica à vontade. É sempre uma situação muito delicada quando você fala disso, né? Porque eu acho que todo mundo tem direito de ser o que ele quer, mas quando ele induz uma categoria ao erro, eu acho muito complicado. O que eu vejo hoje é, entre aspas, liderança, sempre condicionando os taxistas por um lado que talvez não seja hoje o lado da necessidade hoje do mercado, né? Porque hoje os clientes hoje querem uma experiência, querem um bom atendimento. Eu acho que é um padrão, né? Eu também sou filho de taxista, né? Eu tô na praça em outubro, completei 11 anos. E quando eu entrei na praça, eu sentia que tinha um padrão do taxista. Para você ser taxista, você tem que ser assim. Não é aquele padrão descrito dentro da lei, mas o próprio sistema tinha um padrão próprio. E se você for diferente daquilo que nós somos diferentes, a gente começava a sofrer rejeição. E acho que dentro disso que você está falando, Wagner, as pessoas continuam levando para esse caminho. O padrão tem que ser esse. Você não pode fugir desse padrão. Você não pode se adaptar dentro O táxi está passando pela a síndrome do cachorro vira-lata. Parece que eles querem que o taxista não cresça, não evolua, não se capitalize novamente. Ele, sabe, eu cresci ouvindo que se formou médicos, advogados, professores, sabe? E eu não vejo hoje o taxista conseguindo dar essa mesma estrutura. Hein, Wagner? Quantas pessoas você conhece que... eu acho que, dentro do que o Rodrigo está falando, é uma rejeição burra. Sim. Entendeu? Porque quando você não... por que acontece? O que eu e o Luizão faz hoje não é fácil, né? O mais fácil é ficar ali do jeito que você falou, Rodrigo. Mantendo aquele padrão antigo. Esse é o jeito mais fácil. Captar cliente, fidelizar cliente, nunca é fácil. Entender quais são as necessidades dos seus clientes não vai ser fácil, né? Você precisa, como eu disse, é tudo uma questão de metodologia, porque todo mundo fala asas para voar, né? E nem todo pássaro que tem asas voa, né? É preciso entender o mecanismo daquilo. Como é que eu vou, é que eu vou igual a um gavião? Entendeu? Uma galinha voa igual a um gavião? Não voa, porque existe um mecanismo, entendeu? Então, falar assim, eu quero asas para voar, mas você entende o mecanismo de como você faz para voar de fato? Né? Então, tem que entender aquilo. Aqui, o que a gente quer colocar aqui para a categoria é que tem muita gente hoje falando muita bobagem para a categoria, induzindo a categoria a promessas que nunca vão ser cumpridas e que não foram cumpridas durante quase 10 anos aí. Né? Se a gente for fazer uma retrospectiva hoje,
eu estou falando isso a nível nacional, né? Do que foi prometido ao táxi, né? E as expectativas que os taxistas têm até hoje nessas pessoas, tanto na parte institucional e política que não aconteceram, só jogou o taxista para trás. Ele só andou para trás. Eu falei sobre isso essa semana. Essa semana eu fui na CPI dos aplicativos. Eu e o Vinícius assistimos desde o início. Me senti chateado como taxista de não ver um representante. Não tinha um taxista lá. Nós fomos os únicos ali naquele momento. Pô, é uma CPI de aplicativo. Na hora o Vinícius falou assim, pô, a gente não desmerecendo os motoboys, os motoristas de aplicativos mesmo, mas a gente está na frente desse pessoal. A gente tem no mínimo 10 anos na frente desse pessoal. E não tem um representante aqui. Mas posso te falar, o Rodrigo? E quando tinha representante lá na Câmara Municipal, a não ser o nosso vereador Adilson Amadeu, era a pessoa que estava engajada na luta. Essas pessoas cansaram. Cansaram, exatamente. Cansaram, desmobilizou. E aí que você está falando sobre frustrações, eu falei isso no final da CPI, o próprio vereador gravou um áudio num grupo e tal, e eu falei, as pessoas estão jogando criando uma expectativa dentro da CPI de resolver o problema do táxi dentro da CPI, e não vai ser resolvido. Ou seja, a limitação. O taxista pensa hoje que se ele antigamente era regulamentar, e foi regulamentado. E hoje, se ele limitar, ele vai resolver o problema dele. Só que nós, dentro do nosso setor, nós temos diversos problemas que nós buscamos diariamente resolver esses problemas. Não existe o projeto que tanto você fala. Exatamente. Não existe um projeto para o táxi. Para modernizar o táxi, para desengessar, fazer ele voltar a ser o que era. Quem aqui nunca ouviu que o táxi é influenciador? O táxi influencia a população. Formador de opinião. Formador de opinião. Essa Sempre é a palavra. Sempre escutamos isso. E cadê agora? A gente não consegue formar opinião dentro da própria categoria. Acho que hoje a palavra, Luizão, é reestruturar o táxi. Reestruturar o táxi. Né? Precisa... E isso tá... Isso, Rodrigo, o Ziel e Luizão, está muito fundamentado hoje na tipo de gestão que a gente tem hoje. Né? Então, as pessoas que hoje fazem a gestão do táxi estão capacitadas para ter esse tipo de olhar? E eu volto a falar que eu estou falando de Brasil, entendeu? Quando você coloca uma pessoa hoje na Secretaria de Transporte ou no departamento que cuida do táxi, essas pessoas têm capacidade para estar ali? Elas sabem o que elas estão fazendo ali? Elas têm vivência daquilo? Porque uma coisa que eu sempre falo, como eu falei aqui, eu tenho 25 anos de táxi, né? Então, aqui em São Paulo, já passou inúmeros pessoas pelos departamentos de transporte público. Essas pessoas que passaram, qual foi o legado que ela deixou para o táxi? O que elas deixaram para o táxi? Uma coisa que eu sempre comento, qual foi o papel social hoje, durante a pandemia, do departamento de transporte público em relação aos táxis? Eles tiveram algum tipo de preocupação com essa categoria, de fator psicológicos, de necessidades? Né? Então, eu acho que quando você está à frente de uma gestão pública, você tem que ter um olhar sistêmico. Né? Eu sou formado em gestão pública. Né? E eu acho que a gestão pública ela pode ser muito boa, mas você tem que estar preparado para isso. Você não pode assumir um cargo somente pelo salário e fazer daquele cargo política. Então, eu vivi algumas experiências dentro do táxi e eu acho importante a gente reconhecer as nossas limitações, se você está ou não preparado, capacitado para isso. Meu pai pergunta, nossa, não sei de onde que veio tanto sangue revolucionário que você carrega dentro das coisas que foram protagonizadas ao longo desses anos. Meu pai falou, puta, eu não sou assim. Alguém tem que ser o primeiro, né? Alguém tem que ser o primeiro. Quem sabe o seu filho não vai ser? Se você for, ele vai puxar você. Não, se puxar vai dar trabalho. E dentro disso, eu conheci pessoas que... Uma das pessoas que esteve com você na criação do Movitaxi, o Cabral. E um dia, a gente, numa determinada situação, tal, ele me entregou um texto, eu estava lendo tal, e ele que escreveu o texto. Eu falei, pô, Cabral, você não vai ler? Ele, não. Eu falei, pô, mas você chegou até aqui, você fez ele, Rodrigo, eu não é o meu perfil. Não me adequa. Esse trabalho, o meu trabalho é aqui, ó.
eu vou assessorar. Humildade. E exatamente. Eu falei, nossa, eu já conheci o Cabral, já era uma pessoa que eu admirava. Mas a partir daquele momento eu falei, nossa, como falta isso dentro do nosso setor, dentro do nosso Tanto, sistema? Rodrigo, que quando começou o Movitax Brasil, voltando lá atrás de novo, o Cabral mesmo falou, Wagner, você vai ser o porta-voz do Movitax Brasil. Porque você tem um pouquinho mais de eloquência ali para falar, não tem vergonha ali, então você vai encabeçar nossas ideias para o público. E foi uma coisa tão de forma respeitosa, porque realmente a gente conversava sobre o que a gente queria fazer, mas na hora de falar, era o Wagner que falava. Mas falava em nome de todos, não falava de forma individual. Né? Então eu acho que é isso, você tem que captar ideias do seu grupo, né, e um porta-voz ali colocar aquilo de forma inteligente, de forma clara, de uma forma que as pessoas consigam entender. Então, eu acho que essa humildade que faz falta hoje no táxi. Eu acho que precisa... Tem tantas pessoas que estão hoje com cases tão bacanas no táxi, as pessoas não são chamadas hoje para conversar. Fico escutando sempre os mesmos. Os mesmos, exatamente. E são os mesmos que estão nesse formato que você falou, Rodrigo. Que, de repente, não é o formato que hoje é o formato do mercado, não é o formato que vai cuidar do futuro do táxi em relação aos seus clientes, entendeu? Porque hoje a questão da experiência hoje está muito fundamentada de solucionar problemas, né, Luizão? De você entender, a gente hoje trabalha com demandas muito exclusivas e isso é o que vai fazer a diferença, isso é que valoriza o nosso serviço. Né? Nós conseguimos, o táxi ele é capaz de conseguir solucionar problemas numa metrópole como São Paulo pela mobilidade que nós temos. Que nós estamos disparados na frente o rodízio, nós não estamos amarrados a rodízio de placa e nós temos a possibilidade de se deslocar dentro da cidade pelos corredores. Isso no mercado corporativo, num horário de pico, quando você precisa levar um documento, uma coisa de importância de um lugar para o outro, e o táxi pela capilaridade. O Wagner vive isso no grupo. Quando vai chegando a bruxa de sexta-feira, ontem, começa a pedir coisas que acontecem, que precisa de demanda de última hora, e a gente joga no grupo, a gente joga no nosso despacho de corrida online, a gente joga e consegue achar um táxi que está ali do lado. E o nosso cliente fala, meu Deus, você salvou a gente. E esse preço é muito barato pela solução que você dá para ele, né? Tá. Neste momento, a gente já atravessamos momentos bem piores dentro do nosso setor, né? Nós sempre fomos parâmetros para crises, né? Dentro do nosso país. O país entrava em crise e o táxi era uma dos pilares. Parâmetro econômico. Isso, parâmetro econômico. Aí, em 2014, 15... a inserção dos aplicativos. O táxi, é importante a gente sempre ressaltar que o táxi ele não é contra a tecnologia. Inclusive, lá atrás, 2013, segundo semestre de 2013, nós começamos já a operar com aplicativos, né? Tinha alguns aplicativos internos de rádio e aí teve a inserção da 99, da Easy e... tinha uma outra que... A UAPA que sempre existe. Mas a UAPA ela tinha um outro nome na época. O Sem Parar também tinha... Tinha Resolve Aí. A Safer Tax, que era ali na Bela Vista, ali na Ribeiro... ali mesmo, é a Safer Tax. Então, ali, antes de tudo, nós já tínhamos aplicativos, e aí quando a Uber vem, que ela entra pro mercado, ela, tipo, os taxistas... Aí a mídia... Vem, os taxistas são contra a tecnologia, os taxistas não gostam, e não houve uma pessoa que falou, não, peraí, o sistema é totalmente diferente do que está sendo vendido. Acabei de falar para vocês que meu pai tinha telefone no carro em 1990, entendeu? Então, como que usou carro a gás? Isso aí são tecnologias. Sim. Entendeu? Até o próprio gás é uma tecnologia. Dentro dos grupos... sempre foram o próprio projeto lá, pro álcool lá atrás, quando os taxistas pegaram lá os carros a álcool, era um avanço tecnológico. Isso. Entendeu? Aí dentro disso, aí hoje, por exemplo, se fala sobre a retomada do táxi. Ela existe, ela não existe... ela é mérito de quem? Na minha opinião, não há uma retomada coerente. Neste momento, as pessoas têm voltado ao utilizar o táxi pelas facilidades que o táxi propõe.
Porém, não é extraído do próprio taxista um melhor disso, né? É uma nova oportunidade que nós temos, mas o taxista não está sabendo trabalhar isso. É mérito de nós que permanecemos na profissão, que dentro dessas crises permanecemos. E aí tem gente vendendo isso como se tá tudo resolvido. A retomada... Muito pelo contrário. Não. O táxi, ele tinha um monopólio, né, dos clientes. Então, bem pouco tempo atrás, o monopólio era todo do táxi. E aparecia alguém falando bom dia, boa tarde, dando balinha. E nós perdemos. Então, era muito fina essa relação com o nosso cliente. Bastou alguém oferecer uma coisinha a mais e levou nossos clientes embora. Aí, como a gente sabe, esse sistema não se sustentou pela baixa oferta de valor ao serviço. O preço, trabalhando com preço muito baixo, ele não sustenta. E provou a nossa teoria, que a gente sempre falou da teoria do preço, que ela não consegue se sustentar para manter a qualidade de serviço. E aconteceu o que aconteceu, está visto isso daí. E aí, o táxi agora está tentando uma retomada em cima da decadência desse sistema, desses aplicativos. E o que a gente precisa agora? Criar bons exemplos para mostrar para essa galera que existe vida no fim do túnel, que existem formatos de negócios, existem modelos de profissionais que podem e devem ser seguidos. O taxista hoje falta modelo de negócio. Precisa se apresentar modelos de negócio para ele trazer isso de dentro dele e ele ver em qual nicho ele consegue, que ele se encaixa. Eu sempre falo Tem isso. muito, não cortando você, Rodrigo. Hoje tem um nicho que o Luizão atende, que é de produção, tem o que eu atendo lá, que é do serviço executivo, né, de forma mais personificada, mas tem outros nichos que estão aí carentes, né, que não precisa de você exatamente ir para o lado que a gente está indo, mas tem outras soluções aí que onde os taxistas têm ponto, no local de comércio, se ele for ali oferecer, falar, olha, qual é a sua necessidade aí do comércio? Né? Você quer me chamar quando você tiver um cliente fazer compra, precisa de levar alguma coisa, alguma encomenda? Eu tô aqui. Né? A própria compra para o cara do bar. Exatamente. O cara do bar, a pior coisa... Eu já tive comércio. A pior coisa que pode ter para quem tem comércio é você ter que sair do seu comércio para ir buscar alguma coisa que outra pessoa poderia fazer por você. Sim. Você pode comprar isso via internet, você pode comprar isso via telefone, mas você não precisa ir buscar essa mercadoria. Você precisa ter alguém que vá. E por que não o táxi fazer isso com o carro certo, com um profissional treinado, capacitado? Você entendeu? Então existem rapazes, existem profissionais. E outra, né, Luizão? Tirando essa demanda do aplicativo. Tirando essa demanda do aplicativo. Porque o que o taxista tem que entender é que o aplicativo é um sócio indesejado. Sim. Né? O meu aplicativo hoje, o único que eu uso é Táxi Produção. Porque já tem ali uma valorização do trabalho e é uma coisa certa. É o aplicativo que eu tenho aqui no meu celular, Táxi Produção. Os demais são sócios indesejados. Né? O taxista tem que entender que ele tem que se livrar disso. Porque hoje a gente tem uma tarifa defasada, com um custo operacional altíssimo. E eu respeito, talvez até deve ser a opinião de vocês, mas eu não concordo hoje quando o taxista ainda não quer aumentar a tarifa dele. Por que esse medo? Então. Porque é um medo. É uma coisa que... o que te prende de você hoje avançar, isso na vida, são os seus medos. Né? E quando você tem medo de valorizar seu trabalho, e trazendo de novo para o táxi hoje, infelizmente, ele é, de forma geral, o que ele falava do aplicativo. Essa é a frase que eu uso no meu... Os motoristas de aplicativo. A frase que eu uso, inclusive, está na abertura do nosso podcast, é isso aí. O que nos amedronta não é a nossa escuridão, mas a nossa luz. Isso é terrível. Perdemos a nossa essência ao longo do tempo. Né? Porque a gente criticou tanto o motorista de aplicativo por isso submeter a um sistema precário de trabalho, que hoje o taxista... o taxista hoje tem no celular dele o aplicativo que a gente sempre tentou combater. Né? Isso já é uma coisa muito antagônica, né? Você ter o aplicativo do seu maior adversário e do seu maior fracasso. Fomentando ele. E eu agradeço por vocês não citar o nome que aqui a gente E por que ele chegou nesse ponto? Então, porque ele não se ateve ao mercado. Aí é que eu vou porque ele não se reciclou. Em cima disso daí. A gente falando aqui sobre aplicativos, eu estou vendo nos últimos dias uma avalanche de pessoas criando aplicativos como se esses aplicativos fossem trazer uma melhoria, uma mudança no mundo do táxi. Essa mudança que precisa acontecer, ela passa por... Primeiro você, Luiz. Ela passa pela inovação tecnológica. A inovação tecnológica ela está aí no mercado e você tem que usar ela a seu favor, não ser escrava dela.
Você entendeu? O aplicativo, para mim, ela me liga ao meu cliente de forma organizacional. Eu não capto o cliente pelo aplicativo. Eu tenho o aplicativo como uma ferramenta para me ajudar a gerir e me conectar com os meus motoristas. Gestão. Gestão. O aplicativo é Táxi Produção hoje é de gestão. É de gestão, exato. Né? E a mudança no comportamento do taxista, ela traria definitivamente Totalmente. Deixa, antes de vocês responderem, deixa eu só fazer uma interação aqui com as redes sociais aqui. Opa, vamos lá. Pessoal, em primeiro lugar, muito obrigado por ser o primeiro programa, assim, estou muito satisfeito, uma satisfação mesmo. Agradecer aqui ao pessoal da escola que estudou comigo, o pessoal tá dando uma moral imensa aqui, mas tem muitos taxistas aqui do Brasil e de São Paulo. O Fatioli tá aqui. Abraço pro Fatioli, grande guerreiro aí do táxi. Respondendo ao Vai Elvio. estar aqui daqui a Vai estar aqui? Então. Respondendo ao Elvio, não é uma questão de ser espectador, o Elvio. É questão de representatividade. O taxista tem que estar lá compartilhando a experiência dele. Tem que ser diário. O taxista precisa se impor ali dentro da Câmara Municipal. Ele precisa mostrar. Quem não é visto não é lembrado, né? Bom, o Fatioli tá aqui. A Kate tá mandando um abração para ambos. Aproveitando a oportunidade, um abraço pro Nilson da Safety Transfer também, que tá aqui nos ouvindo. Nilson aqui, isso, exatamente. E, pessoal, da rede social aí, ó, pode ser aqui pelo Facebook mesmo, quem tiver pergunta aqui, tanto pro Wagner quanto pro Luizão, até pro grupo mesmo, que queira fazer, pode mandar aqui que a gente vai colocar no ar a pergunta, tá bom? Lembrando, pedindo por favor para que tenham limites nas perguntas, porque a gente quer levar o programa adiante. E aí, voltando para o assunto, Wagner, eu queria que vocês falassem sobre aplicativo e precarização do trabalho dentro do nosso setor. Essa gestão, o que está faltando, o que era, neste momento o que é e para onde a gente precisa ir? Qual é o caminho? Olha, eu vejo que ainda a grande parte dos taxistas aqui de São Paulo, eu vou falar de São Paulo porque é um assunto mais regional, tem grandes expectativas em aplicativos. Né? Então, que nem tem a questão do SP-Tax, que até hoje não mostrou a que veio, né? E erros que foram facilmente identificados lá atrás por pessoas até leigas em tecnologia, mas você sabia que ia dar errado. Né? E você sabe quando vai dar errado porque hoje a tecnologia hoje é muito robusta. Então, para você hoje competir com o aplicativo X e Y que está no mercado, se você quer de fato, você tem que ter uma tecnologia robusta. E quando você hoje faz uma licitação de um aplicativo, mas que você não dá a oportunidade para a empresa que está pegando aquele aplicativo para ela implementar uma nova tecnologia, que ele tem que continuar com aquela tecnologia que hoje é arcaica, não vai dar certo, como aconteceu. Isso foi qual é o nome da empresa que tinha ganhado a primeira? Allianz. Ela alegou isso desde o início. Né? Eu fui numa reunião da Allianz, eu acho que o cara falou muito bem, né? Me entregaram uma pizza sem recheio. E da qual eu não podia... Porque falaram que a pizza ia vir cheia de pepperoni, cebolada, com queijo. Quando eu fui ver, só era o disco da pizza. E aí... Então, para bom entendedor, meia palavra basta. A pergunta que fica, como São Paulo não tem um aplicativo? Mas sabe por que deu errado, o Arias? Porque ele tinha tecnologia, mas ele não podia mudar aquela plataforma. Ele tinha algumas Você barreiras, entendeu? Né? Não, então, barreiras que foram condicionadas de forma burocrática. Aí entra a frase do Luizão, vendendo dificuldades para... criando dificuldades para... Mas aí que eu vou te falar, Oz. A gestão pública que fez o edital estava preparada? Voltamos lá atrás. Estava preparada? Porque se ela dá a oportunidade de falar assim, sabe o que tem que ser, sabe o que tem que ser como tem que ser a licitação do SP-Tax? A melhor empresa fala assim, vocês usam o nome SP-Tax e me implementam e eu quero a melhor tecnologia. Eu concordo, Wagner. É isso que a gente precisa, de boa tecnologia. Quando ocorreu a licitação, qual que era o problema, a demanda da categoria? O que a categoria solicitava era o voucher, mas não era só o voucher. Tanto que eu falei, quando o voucher chegar, vocês vão ver que isso vai ficar... Não vai nos servir. O voucher já passou. Vocês estão brigando tanto por uma coisa e vocês não estão atentos ao mercado. O mercado hoje ele é tão amplo. O mercado corporativo ele te dá tantas possibilidades. É voucher, é Pix, é QR Code.
É faturamento final do mês. Faturamento igual o pessoal dentro do O que se aplicativo. mais usa no mercado Tem que ter uma corporativo estrutura. isso é depósito em conta, é emissão de nota fiscal e depósito em conta, é relação comercial e acordos que são feitos que não precisa de ter voucher, não ter nada. Consolidação de vários serviços para emissão de uma única nota fiscal. O mercado corporativo, não esse negócio de fecha aqui, não, é outra praia. É outra praia que o taxista não enxerga. Ele não enxerga por quê? Ele não vê esse mercado. Ele não tem acesso. E quem consegue ver e enxerga, e quando mostra para ele, aí vem os desconstrutores, né? Esse mais um explorador, mais um que está querendo ganhar dinheiro em cima do taxista. Sempre tem. E o taxista ele precisa entender urgentemente que o mais fácil é executar o serviço. Toda a cadeia que está para cima, até chegar esse serviço para ele poder executar, existe uma cadeia de pessoas que estão trabalhando. E uma coisa que eu tenho que deixar aqui e tenho que agradecer, para eu estar aqui hoje, é porque eu tenho uma retaguarda. Eu não falo que eu tenho um braço direito, eu tenho 2 braços. Eu sou um cara que tenho 3 braços direitos. O meu, o Ronaldo e o Joélio, que são meus 2 sócios, que estão aqui, que por eu poder me envolver e está multiplicando esse tipo de conhecimento, é que eles estão na minha retaguarda. É eles que estão segurando a coisa lá atrás. Tá certo. Hoje está acontecendo coisas na Taxi Produção, está acontecendo eventos, está acontecendo entregas personalizadas, o nosso mundo está girando. Para eu estar aqui, eles estão lá atrás. Ninguém faz nada sozinho. E não vamos deixar de exaltar aqui que a nossa equipe Taxi Produção, né? Sim, que estão sim. nos escutando aqui. Exatamente. Que praticamente eu acho que são os melhores hoje que estão no mercado. Você precisa ver como que essa equipe hoje trabalha, né? Como que E a essa equipe evolução hoje pessoal, né? a evolução pessoal, né, dessa equipe que passou por treinamento. A gente teve um treinamento aí Sim. que a gente aplicou, que muitos desses 12 semanas. 12 semanas de treinamento, que foi o Projeto Dan, que eu e o Luizão era tutores desse projeto. Foi um projeto muito bacana, muito fundamentado em várias metodologias, com outras pessoas de outros setores, de RH, coach. Que precisa ser E multiplicado. o quanto houve de crescimento desses taxistas que hoje está aqui nos escutando, o diferencial deles hoje é imenso, né? O crescimento é muito notório. Sim. E hoje eles fazem parte da equipe Taxi Produção e hoje eles têm uma valorização do trabalho deles Exato, incrível. Exato. E assim, uma coisa que eu compartilho muito, a Taxi Produção assim, as broncas são feitas ao vivo, os elogios são feitos ao vivo. Nós somos muito transparentes tanto com as nossas críticas internas, como os elogios que vêm de fora para dentro, a gente sempre traz tudo e a gente mostra. Ontem o menino Cledson, ele é um menino que ele tem mais de 20 anos de táxi também e ele teve uma transformação como profissional e ontem ele fez atendimento a uma menina que trabalha no mercado gourmet, ela é uma menina muito enfronhada aí e ele com o gesto de carinho de levar uma água gelada, um suco, ela ficou maravilhada e fez um vídeo ali agradecendo, falou, só vocês da Taxi Produção. Sabe, buscar um cliente no aeroporto e você já no feedback da ida, saber que na volta o cara gosta de uma cerveja e quando o cara chega de uma viagem estressada, ele entra dentro do nosso táxi, o cara ele faz a publicidade natural sua. O Ivan Moré mesmo, lembra? O Ivan Moré. Enfim, a menina do Babado Novo que eu levei esse dia agora se tornou uma cliente. Eu fiz um atendimento corporativo, ela foi contratada, eu fui contratado para fazer o atendimento corporativo. E através do nosso relacionamento, agora eu passei a ser o fornecedor deles aqui em São Paulo. Agora eles não vêm em São Paulo sem nos fazer atendimento. O Wagner Até fez... uma coisa que eu vou falar, Luizão. Até coloquei aqui que quando a gente está falando muito, mas não está falando dos fundamentos, né? Para pegar essa ilustração que o Luizão colocou, uma questão que fez parte do nosso curso, né? Quando você está prestando trabalho. Então, eu dividi aqui em 3 partes. Quais são as expectativas do seu cliente, né? Então ele tem 3 expectativas aqui no que eu coloquei. O que é esperado, o que é combinado e o que é o inesperado. E que o inesperado é onde você fideliza seu cliente, né? Quando você age de forma inesperada com ele, é quando você de fato fideliza o seu cliente. Como a gente está falando de atendimento ao cliente, o que é o esperado hoje por um passageiro do táxi? O que a gente poderia falar? Carro limpo, você tem que estar com seu carro limpo? Então, carro limpo é uma coisa esperada. Você tem que estar com o seu carro limpo. Cumprir horário. Você tem que você tem que estar bem trajado. Então, isso é o esperado. Isso aí não é nada demais. Então, quando você fala, eu tô com o meu carro limpo, você não tá fazendo nada demais. Isso aqui foi o esperado. É o mínimo que... Você entendeu? E o cara se vangloria tanto porque ele tá com o carro limpo. Então, esse é o padrão que até quem estiver nos escutando pode fazer aqui que nem eu fiz. Ó. Faz 3 colunas aqui. Escreve esperado, combinado e inesperado.
Então, vamos citar aqui de forma aberta. Esperado é carro limpo, bem trajado, e etc. O que é combinado? O seu passageiro te liga e fala, Ozzy, você tem que estar amanhã aqui na minha casa 7 horas da manhã para me levar para o aeroporto. Então, você chegar com o carro limpo já era esperado. Você chegar no horário é o combinado. É combinado. Mas aí onde está a chave do negócio? No inesperado. Se você cumprir o esperado, o combinado e o inesperado, sabe o que é? É que nem eu fiz com a Mari essa semana. Ela embarcou 3 da manhã de Aracaju, desceu no aeroporto de Guarulhos 6 horas. O que eu fiz para ela? Fiz um café da manhã. Putz, cara. Eu fui lá, comprei um iogurte, um pão de queijo, arrumei ali. Quando ela entrou no carro, eu falei, Mari, tá aqui seu café da manhã. Então, aqui é o inesperado. Aqui é onde você coloca... Você cativa, né? Você... Aqui, nesse ponto, nessa coluna do esperado, que dá para você... Depois a gente pode até falar mais disso. É onde você fideliza seu cliente. É onde você se torna único para ele. Sabe por quê? Ninguém faz isso. Não faz mesmo. Cara. Quando você faz... E com outra... eu fiz isso para Mari, como tem outro... Eu já tenho clientes que eu coloco uma água Perrier. Porque eu sei qual é o nível daquele cliente. Então, quando eu ofereço uma água para ele, eu não vou oferecer Aí entra aquela velha frase que tem no mundo corporativo: entender para atender. E outra, você nunca perde, porque isso é investimento. Tá certo. Se isso me custou 10, 15 reais, isso não foi um custo jogado fora. Cara, isso aí é... Porque hoje ela é nossa cliente. Cara? Posso falar uma coisa? Concorda, Luizão? Sim. Hoje ela é nossa cliente e a gente vai cuidar hoje dos transfers do babado novo, até quando a gente não puder atender, quando eles precisarem de uma van, vão ser requisados pra gente. Que nós já estamos que movimentando já para atendê-los, para não deixá-los. Nós nos tornamos único. Isso é paixão pelo que você faz, cara. E sabe o que eu vou te dizer, Ozzy? Que é uma coisa que eu sempre falo. Quando um cliente entra no seu carro, um cliente de 40 anos, e ele fala assim, me dá o seu cartão, porque eu nunca fui tão bem atendido assim, onde está a falha? Vou falar uma coisa porque aqui. Porque se ele pega táxi constantemente, se ele é um cliente assíduo do táxi, e ele chega para você e fala que nunca foi atendido daquela maneira, que ele quer o seu cartão, aí é onde a categoria precisa ver o que ela está fazendo. Entendeu? Porque hoje os clientes não querem só ir de ponto A para ponto B. O que você oferece para ele do ponto A ao ponto B? Tem uma boa música no seu carro? O seu carro tá limpo? Você ofereceu uma água? O que você mostrou para ele que você está fazendo o melhor caminho para ele? Que você pode ficar à disposição dele? Isso aí. E é nesse ponto que ele torna seu cliente. Nós até aqui abordamos muito a área operacional, certo? Sim. Agora nós vamos entrar na parte que pega fogo. Nós vamos falar um pouco aí sobre a política, né, meu amigo? Política. E agora? Política e táxi caminham juntos. A distinção do poder entre táxi, sindicato e política. Qual é o papel de cada um? Vamos falar na linguagem do táxi? Política e o povo. Pode estar. A política e o táxi, bem também como os seus operadores, eles podem trafegar na mesma rota do táxi, dentro do mesmo carro. Podemos dividir o mesmo carro, acho que podemos dividir o mesmo táxi todo. Eu acho que sim, que pode. Não existe um outro caminho. Mas da forma que está aí hoje? Não, isso não. Mas a gente não pode pegar uma coisa que não está funcionando e achar que ela não serve mais para nós. Isso não funcionou do formato que está sendo apresentado, do formato como ela tem sido executado. Mas ela precisa ser trazida para dentro do nosso negócio por pessoas que nos ouçam e que tire essa barreira, né, de ele achar que ele é a solução. Você falou uma coisa interessante. Os políticos hoje da atualidade que nós temos hoje, a gente não vai citar nome de ninguém aqui, tá? Não precisa. Tem escutado a categoria? Sim ou não? Você só fala para mim sim ou não. Para mim, não. Eu Eu tenho anseios, eu tenho vontades, eu tenho plano, eu tenho coisas para mostrar e eu nunca fui ouvido. Existe até uma pergunta aqui. Uma pergunta não, um comentário que chegou aqui na live. O sindicato representa o taxista. Sim, acho que ninguém discorda disso. Sim, é a representação legítima. Mas existe alguém que represente e mostre a nova cara do taxista? Quem vai mostrar a nova cara do taxista somos nós taxistas. Sim. Vai vir ninguém para falar que a cara do taxista é um cara de fora. É o próprio táxi que vai mostrar a sua cara. Mas dentro do sindicato,
falta isso, mostrar o modelo novo, porque Olha, eu vou falar uma coisa assim, eu gosto de Falta falar... dar espaço, né, Luizão? Falta dar espaço. Espaço. Eu espaço, voltei, espaço. a primeira coisa que eu fiz quando eu tenho a minha carteirinha do sindicato, do Sinditax, a primeira coisa que eu fiz através do nosso amigo Massa Alemão, que era um taxista que me induziu... Fábio Mazza. É o Fábio Massa, que ele não me induziu a ser taxista, porque ele me atendia... Grande pessoa. Grande pessoa. Ele me atendia como taxista, eu me levava ao aeroporto quando eu era produtor. A primeira coisa que eu fiz quando eu tive o meu alvará foi me filiar ao sindicato. Porque eu sempre achei que era o sindicato que precisava nos representar. E fui. E tive grandes desventuras e parei de pagar. Em janeiro desse ano, do ano passado, eu voltei a ser sindicalizado. Até hoje eu não recebi um SMS SMS já é coisa do passado, praticamente, né? Mas vamos falar coisa que, né? Sim, não sim. recebi um Uma coisa que SMS. seria fácil, né? Seria fácil. Eu não recebi um SMS do sindicato falando: oi, seja bem-vindo a nossos novos quadros, que bom ter você de volta. Não tivemos uma reunião, a única reunião que teve foi a reunião que convocou, que ficamos sabendo assim, 2 dias antes para falar do problema financeiro que teve lá, coisa. Mas não tem um chamamento. Vem cá, pessoal, vamos fazer um brainstorm de ideias. Projeto. Projeto, que é o não que eu tem defendo, projeto. É o que eu defendo. Eu acho que O sindicato não tem projeto. dentro disso que o Wagner colocou, que são os conceitos que ele adota, e é um legado, né? Que eu acho que eu queria depois perguntar para vocês qual o legado que vocês querem deixar para o táxi. E aí eu defendo sempre que falta um projeto. Como é que a gente quer imaginar projetar o táxi daqui a 3, daqui a 5 anos? Vamos sentar, vamos conversar todo mundo. O táxi daqui a 5 anos ele tem que estar neste patamar. Dentro desses 3 anos, ao longo dos 5 anos, fazer um balanço no final do ano. Atingimos os nossos objetivos? Não. Aqui foi legal, essa meta foi legal, dá para dobrar, não nos serve nesse momento, vamos descartar. Para chegar num resultado no final desses 5 anos, com um projeto concreto. Falta isso. O que acontece? É aprender com os erros, se organizar agora no presente para a gente colher no futuro. É isso que precisa. Vamos aprender com todos nós aqui sabemos. E considerando que a gente desperdiçou muita energia. Muita energia. Muita energia. Muita energia e muito dinheiro. E tempo. Exato. Imagina só todo o dinheiro que a gente gastou, né? Não só com tempo, mas dinheiro colocado mesmo em pareceres jurídicos, contra aplicativo, que custou o olho da cara. Imagina se isso fosse revertido numa assessoria, né, de planejamento para falar para a categoria: é possível concorrer, mesmo tendo concorrentes que joguem um preço lá embaixo. Eu vou mostrar esse caminho para vocês. Lá atrás, Wagner, lá atrás... E é possível. É possível. Sim. Nós perdemos uma oportunidade. Deixa eu contar isso é uma coisa assim que já passou. Lá atrás, nós tivemos uma reunião, logo no comecinho, que eu levei aquele projeto que eu levei para uma agência para nós falarmos da comunicação que o táxi precisava ter com o seu público. A agência criou todo um procedimento, todo um processo, nós iríamos mexer com mobiliário urbano, colocar a marca táxi em evidência, que falou de aplicativo, falou todo esse negócio. E aí tinha algumas pessoas que estavam encabeçadas de pegar esse projeto, que eram as atuais lideranças. Isso foi engavetado e essa agência de publicidade, ela abraçou a causa táxi, mas o táxi não abraçou ela para fazer esse negócio. E o que ela fez? Ela tinha já um projeto, fez uma pesquisa, ela levou para o nosso concorrente, e o nosso concorrente entrou com mobiliário urbano. Tudo que ela tinha apresentado primeiramente ao táxi, e o táxi não abraçou, ela levou para o mercado corporativo, e o mercado corporativo, na gestão de aplicativos, abraçou, e nós perdemos, cara. Reza a lenda que teve um taxista, e chegou ele, né? E eu conheço esse taxista, chegou no natalício e falou para ele: olha, lá nos Estados Unidos está um aplicativo trabalhando assim, 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 assim. E depois ele foi e falou: não precisa não. Aqui a gente já está bem consolidado. Não, sai daqui da minha sala com esse papo. Então, Vou contar essa história que eu estava que esse cara sou eu. É isso aí. esse cara sou eu, né? Me lembrou uma música. Não ia falar que era você. Talvez, eu acho que isso aconteceu, Ozzy. Foi em 2015. De 14 para 15. Eu fiz uma pauta. Foi logo quando eu te conheci. Eu fiz uma pauta do Movitax Brasil. E até hoje. Não, foi início de 2014, porque o Uber ainda não tinha chegado aqui. Acabei falando. Mas porque a gente, como o Movitax virou um movimento muito grande,
em meados de 2013, 2014, nós tínhamos tanto pessoas no Rio de Janeiro, né, que a gente até fez uma manifestação em 2013 sobre a questão dos corredores, né? E aí a gente tinha a informação da Elite Táxi lá da Espanha, que foi o Tito, Sim. que falou, ó, tem um aplicativo aqui que vai acabar com o táxi e vai chegar aí no Brasil na Copa do Mundo. Só que era uma coisa muito nova. Né? Aí quando a gente foi. Aí eu sentei com o Cabral, com o pessoal do Movitaxi, falei, vamos fazer uma reunião com o sindicato em Movitaxi Brasil. Todos nos conhecem, mas vamos falar em Movitaxi Brasil. Aí eu fiz uma pauta, acho que tem que ter guardado até hoje isso, e eram 17 pautas. E aí a gente foi lá à comissão do Movitaxi Brasil, sentamos lá na mesa do senhor Natalício, com o Giovanni e tal, demais diretores. E aí, infelizmente, sempre agiram de forma muito irônica, né? Sempre duvidavam muito da capacidade de outras pessoas. Sim. Isso é notório, não tenho por que mentir, né? Sempre nos via com muita descredibilidade, né? Subestimavam, né? Subestimavam muito. Mesmo. E aí a gente começou aí eu falei, não, a gente veio aqui falar sério. Eu me lembro como se fosse, e eu tenho o máximo respeito pelo Natalício, mas a gente veio aqui falar sério. Eu quero ler as pautas aqui para vocês. Me permite? Aí, pauta. Era a volta da bandeira 2, eu acho que era negócio dos 50%, que eu até hoje eu não concordei com aquela retirada de direito que a gente tinha. Tá? Uma série de coisas. Aí, quando chegou na 17ª pauta, eu falei, ó, vai chegar um aplicativo aqui no Brasil que vai acabar com o sistema de táxi. Vai mexer com o sistema. Eu acredito que agora a gente pode fazer alguma coisa antes dele chegar. Nossa, cara. Aí foi a pior reação que a gente poderia ter, né? Porque deram risada na nossa cara. Se o Cabral estiver escutando isso aqui hoje, o Marquinhos, o pessoal do Movitaxi, vai saber do que vai lembrar do que eu tô falando. Deram risada na nossa cara, subestimaram totalmente e depois a gente sabe o que virou. Isso na vida do taxista, né? Então, praticamente arruinou, né, a vida de muitos taxistas. Muitos se mataram, né? Quantos taxistas foram levados a suicídio? Eu conheci 3 que tirou a própria vida. E quantos taxistas caíram o nível de vida lá embaixo, né? E talvez se naquele momento tivesse agido de maneira diferente, tivesse escutado com mais cuidado. E por incrível que pareça, quando eu não consegui ali que eu fosse escutado pelo sindicato, eu me lembro de uma ocasião que a presidente Dilma foi no sindicato. Você lembra disso? Foi lá no Estado de Israel. Uhum. Montaram lá um palco para Dilma quando ela era presidente, até porque ela sancionou alguma coisa lá pro taxista, Sim, não sei se era foi. linha de crédito, alguma coisa. Não me lembro bem o que era. E nesse dia eu abordei o vereador Adilson Amadeu. Nunca tinha estado com ele, foi em 2014 isso. Temos até uma foto. Falei, vereador, vai chegar um aplicativo aqui. E ele falou, Wagner, passa no meu gabinete. E aí eu fui atendido no gabinete do vereador Adilson Amadeu, em 2014. E aí foi onde virou o PL 419. 419. 419. PL 419. 419. O PL 419 nasceu dessa conversa na Estado de Israel com Adilson Amadeu. A gente foi pro gabinete, ele formulou o projeto de lei, voltou para mim, a gente corrigiu o projeto de lei, que na época misturou um pouquinho. Uns ajustes, né? Fez uns ajustes. Eu e o Daniel Tavares do Rio de Janeiro. Sim. Modificamos um pouquinho ali, mandamos para ele de volta, ele modificou, né? E aí foi. Porque naquele momento a gente entendia que aquela tecnologia tinha que ser combatida. Não a tecnologia de fato total, mas aquilo ali ia arruinar o táxi. Hoje eu entendo assim, eu e o Rodrigo conversamos muito, né, meu? Eu e o Rodrigo e o Vinícius conversamos pra caramba. Cara, nós estamos fora da caixa, velho. Nós não estamos dentro da caixa. Desde 2014. Cara, nós estamos pra fora da caixa. Olha, a gente tá fora dessa casinha. Essa casinha tá cheia de moribundo e nós tá do lado de E fora, sabe quando a gente cara. ganhava pra fazer isso? Nada. A gente Nesse era mo- abnegados. E ninguém Sim. quer ouvir a gente, Se você cara. vê lá o significado de abnegados, é justamente isso que a gente faz. Fiz uma crítica pra um cidadão aqui em São Paulo. Você sabe o que eu recebi? Tá aqui, ó. Tá na mão de pessoas. Me ameaçou de morte, cara. Mas é isso Tá que a gente aqui, ó. recebe. Porque eu fiz uma crítica, ele se sentiu ofendido, ele falou palavrão, xingou minha mãe, xingou todo mundo. E foi, assim, uma coisa absurda. Meu, não falei nada demais, simplesmente fiz uma pergunta, por que você não tomou determinada atitude assim, com tal situação? O cara me ameaçou de morte. Só que ele sabe disso, ele tentou conversar comigo por algumas vezes, não vai conversar comigo mais. O dia que ele der um passo, ele já sabe o que vai acontecer com ele. É Ministério Público, cara, não tem essa. Né,
Foda. Neste momento, eu acho que eu conversei isso diversas vezes. A gente conversa em alguns grupos isso. E conversei algumas vezes pessoalmente com vocês. Porque é um momento que a gente deveria estar discutindo carros elétricos, híbridos, criações de pontos estratégicos. Nós estamos Vamos falando de falar Del de Rey. negócio? Nós estamos falando de Del Vamos Rey. falar de negócio. Negócios. O táxi precisa aprender a conversar de negócio. E aí, o que o taxista discute? Se o SP Táxi vai vir, se ele vai ter voucher. Porque essa parte é mais fácil, Rodrigo. Eu não vou. Isso aí é o que você condiciona a categoria. Você falou. O que esses líderes passam para a categoria? Passam exatamente isso, promessas. Quando é mais fácil para quem está do outro lado de cá acreditar em promessas do que fazer por ele mesmo. Sim. E hoje o taxista que hoje não a política é boa para o táxi, ela é boa, ela tem que estar sempre presente. Mas em paralelo a isso, o que você pode fazer por você mesmo, né, Luizão? Sem dúvida. E hoje, onde eu e o Luizão tá, com os taxistas que a gente convive, são taxistas que hoje fazem por eles mesmos. Eles não dependem de nada acontecer na política ou no sindicato para eles sobreviverem. Se acontecer alguma coisa de positivo, vai somar. Vai aplaudir, que é o caso dos vai corredores. aplaudir. E outra, vai aplaudir. E outra, é o dever. É o dever. Porque se você se coloca como gestor público ou como presidente do sindicato, o que você faz de bom para sua categoria é o seu ofício. É o esperado. É o esperado. É o esperado. Exatamente. Muito bom. Aí, o que você pode fazer por você? Como que você pode... Né? Você hoje... A gente estava conversando aqui antes, né? Olha aqui, Luizão. Olha o que eu faço por mim. O que você faz por você. Sim. Entendeu? É que nem eu vim trazendo aqui. pro nosso... Nós viemos passar uma receita aqui de um bolo que é um bolo de sucesso. Pega quem quer. Sim. E não adianta falar mal da gente quando a gente terminar isso aqui, não. Porque isso só mostra o quanto que vocês estão para trás. Exato. Mas Entendeu? é o que eu falei, nós Porque estamos fora da casinha. quem acredita nas promessas e não sai da caixinha é que tá ficando para trás. É que sua família que tá sabendo quanto é o sofrimento disso. Porque o custo de vida, né? Tá alto. Trazendo aqui para o nosso micronegócio. A Táxi Produção é um micronegócio dentro do sistema de táxi. Comecei sozinho. Como você é modesto. Não, mas é verdade. Nós somos um grupo de 40 pessoas, cara. É um micronegócio. Não, cara, mas É um assim, micronegócio. cara, é grande, mano. Então, eu comecei E sozinho. quando a gente abre isso aqui é porque a gente não tem medo. Não tem medo. Lógico. Entendeu? Porque eu sempre falo pro Luizão, abrir o seu negócio, quem abre o seu negócio? Só que a gente não tem medo. Porque o nicho é muito grande, né? Sim, sem o nicho dúvida, é muito grande. sem dúvida. Porque hoje a gente tava falando lá atrás, né? Hoje os taxistas copiam até os termos que a gente que o Luizão criou e que eu criei. Facilitador urbano, courier urbano, táxi concierge. A gente vê hoje isso nos vídeos dos taxistas de forma bem clara. Isso nos dá orgulho. Sim. Porque, sabe, a gente criou, mas não tem nada de mal alguém copiar. Não. Porque o original vai sempre continuar sendo a gente. Quem copiou sempre vai ser a cópia. E quem copiou tá levando o nosso legado. Nome, tá levando nosso nosso legado. nome. Então, Exatamente. parabéns pra eles que estão copiando. Que eu acho válido. Eu acho que são caminhos, né? O Vinícius, ele falou, a gente precisa criar um slogan, né? E o Vinícius falou assim, eu quero buscar ser a referência do taxista. Eu quero buscar ser a referência. Aí, primeiro programa, o que a gente vai fazer? Primeiro programa tem que ser... Peso, velho. Peso. Tem que ser peso. Aí, discutíamos questões... um político e tal, por questões de agenda não fechou. E antes disso, nós já vínhamos alinhados, né? Luizão, Wagner, a gente tá trabalhando um projeto assim, que queremos vocês lá, que não sei o quê. Vamos levá-los lá. Aí, hoje é a realização de um sonho, estamos aqui, e aí o projeto central é isso. Trazer pessoas que possam agregar, que possam ser... a receita do bolo. Vamos colocar assim, toda semana a gente quer discutir, a gente quer que alguém apresente uma receita de bolo, vai servir para uns, vai servir para outros, e no final a gente consiga fazer uma festa com todos esses bolos. Sem dúvida. Esse é o nosso objetivo. Essa receita do bolo, que nem eu comecei sozinho, sozinho da Táxi Produção, que esse nome é uma criação minha, né? Da Táxi Produção, de ser só o Luizão, eu precisei ter pessoas do meu lado e busquei
ter sócios. Hoje você tem 40 pessoas no seu guarda-chuva. Tenho 40 pessoas no guarda-chuva. E outra, Impressionante, né, é cara? Luizão Táxi Produção desde quando eu conheci ele. Sim. Então, Eu você só vê, conheci ideia- ele como produção. A ideia é original, porque ele se apresentava, sou Luizão Táxi Produção. É isso aí. Né? Então, isso hoje é a realização de um sonho, né, Sim, Luizão? sem dúvida. Então, dentro dessa referência, por isso que é muito importante. Não é uma questão de vaidade, mas é uma questão importante. Eu quero sim ser referência para o taxista. Eu quero compartilhar minhas experiências. Eu quero trazer pessoas aqui que compartilhem experiências, que agreguem. O Na Rota do Táxi, ele está nascendo para isso, para ser a referência maior de digital. Vai ser o Na Rota do Táxi. Esse é o nosso objetivo. Então, é muito importante que as pessoas sigam, compartilhem. O Wagner, o Luiz compartilharam, tem o Instagram deles. Quem se sentir interessado, acho que podem procurar os mesmos aí. Daqui a pouco a gente abre para falar sobre as redes sociais, que é muito importante vocês estarem divulgando aqui. E aí é isso, pessoal. A gente tem uma estrutura, a gente está iniciando agora. A gente vai aprender muito, vamos errar, mas a gente vai fazer acontecer. E a gente está precisando de os amigos que sempre puderem fortalecer, compartilhar. Acabou de entrar em contato aqui um amigo meu. Ele tem um bar na Avenida Mutinga, ali em Pirituba. E ele ofereceu um almoço, né? Ele está oferecendo um almoço aqui. E a gente vai sortear esse almoço para todos os taxistas que seguirem Lelos Bar, Restaurante Bar, e seguir Na Rota do Táxi. Segue lá, marca alguém e depois o Vinícius vai dar um jeito de fazer um sorteio com essas pessoas lá, tá bom, pessoal? E é muito importante isso. Sobre patrocínio, a gente quer muito agradecer aos nossos patrocinadores, ao Paulo da Lotus. A gente iniciou algumas conversas, não conseguimos finalizar com todos. Eu quero mandar um abraço para o Barão Automóveis. Ele também não conseguimos alinhar a 100%, mas ele foi super receptivo, ele acreditou no projeto. E aos demais pessoas ligadas ao setor, casas de taxímetro, empresas de taxímetro luminosos, estacionamentos, lava-rápidos, assessoria, despachantes, né? Quem se sentir à vontade, quiser ter a sua marca aqui, é importante para vocês e para nós, vai nos ajudar. O programa está nascendo hoje, ele vai crescer. Durante a semana vão ser divulgados os cortes, né? As propagandas irão juntas, né? E desculpa estar fazendo esse merchan, mas é porque a gente precisa mesmo, a gente precisa. Não, mas tá certo, é isso aí. E é isso, sigam lá depois os vídeos vão para o YouTube. E vale a pena dizer, Rodrigo, que tem gente nos assistindo do Brasil todo. Do Brasil todo. Do Brasil todo. Então, exatamente. Quando você expõe sua marca num podcast como este, você tem uma amplitude aí que vai para todo o Brasil e atinge tanto os taxistas como os familiares, né? Nem a gente está aqui com o pessoal da Frenataxi, está nos assistindo. A Frenataxi hoje ela é composta hoje por taxistas do Brasil todo. Vai do sul lá em cima, lá na ponta. É uma insurgência de pessoas do bem que se reuniram. Um ótimo trabalho. Mais um movimento. É importante dizer isso. Mais um movimento independente, Ozzy, que está vindo hoje com uma proposta muito boa, da qual eu tenho orgulho de fazer parte. Não estou tão engajado hoje, porque estou muito focado na questão do meu trabalho, mas faço parte ali somos apoiadores, incentivadores. Aqui em São Paulo, quem pertence, acho que é o Alessandro Martinez, né? Sim. E eu também, do grupo principal, né? Mas mais ativamente, assim, aparecendo o Fatioli. Mas a Frenataxi não tem distinção, né? E hoje, essa semana mesmo, eles foram para Brasília. E você não tem ideia que esse pessoal fez em Brasília essa semana, porque a gente está prestes a perder aí a questão do IPI. Vence agora dia 31 de dezembro. Só dando um gancho aqui. Fiz um áudio, né, pedindo para que as pessoas pudessem ajudar o Alessandro Martinez, né? Porque o cara tá lá e tal. Foi de carro. Falei, pessoal, vamos ajudar. O cara parou o carro dele. Tudo bem que tem alguém por trás que tá dando força para ele. Cara, fui criticado.
Ah, meu cara tá lá não sei o que, aquele negócio. O cara não faz, mas critica quem faz. Quem faz. Tá bom, cara. Ontem eu estive conversando com ele na hora que eu estava no hospital, ontem que eu fui fazer uma fisioterapia. O taxista não entende não, que isso é um investimento. Eu Não, fiz um investimento com Mas o vai Fatioli. vai Eu não- usufruir disso. O cara é muito... Vai usufruir Vai disso. usufruir disso. Fala Vai o, usufruir. fala o que quiser. O cara é gente boa pra caramba. Ele tem o jeitão dele, tem Mas, cara que não ô, aceita, ô, mas Ele o cara Ele é tá gente pondo a cara dele. Eu acho que... Por nós. Ô, Luizão, e ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Lógico. Não. Mas você tem Mas que você é saber obrigado a respeitar. respeitar. Respeitar, sim. Me respeita, Se amigo. você não gosta gosta, de mim, problema seu. porque você sabe dos interesses ali, e o interesse também é legítimo. Porque tá cheio de gente aí que tem vários tipos de interesse. E Mas nem você- mostra a cara. Mas você E vocês respeita, viram? porque é um benefício que vai ser para Sim. toda a categoria. Lógico. E essa questão da Fenatax, vocês viram quanto é importante se nós tivéssemos um deputado federal taxista. A gente já está conversando da porta para dentro. Você viu, ficou todo mundo na porta. Pô, quem que nos sentiu, sabe assim, e não envergonhado, incapaz de ficar na porta de um gabinete, ficar esperando sair o resultado de lá, quando que nós poderíamos ter alguém lá dentro ouvindo por nós? O taxista precisa aprender que não adianta a gente ficar votando no padre, na freira, enfim, temos que votar, temos que ter uma pessoa dentro do então, táxi. E a senão Frenatax vai incomodar vai incomodar. quem tem os famosos CNPJs inativos. São as instituições representativas que tem pelo Brasil afora, federações. Tá bom. Né? Eles vão se mexer, começam a se mexer novamente, porque a Frenatax, a vaidade, né? O Rodrigo sabe bem isso, quando mexe com a vaidade e com a representatividade desses inativos, né, eles voltam pro mercado e falam, ó, a gente tá vivo, tal. Começa a falar de que eles estão fazendo isso, falam só em primeira pessoa, quando na verdade é a Frenatax que está provocando tudo isso. Bom, pessoal, nós cinco- estamos caminhando aqui pro final, certo? Certo. A gente vai fazer uma última pergunta, depois a gente faz um bate-bola rapidinho. Vamos lá. E. Vai ter que fazer E os agradecimentos. 2 e 3 depois. Isso. Não, a gente Não, precisava literalmente a gente precisa de um podcast aqui semanal só com vocês, porque assunto não falta. Deixar uma coisa bem clara. Portas aqui tá sempre abertas. Oh, tá? obrigado. E pode o que contar, Sempre que aberta. precisar de nós. E Deus então, quiser. então vamos lá, trazendo, já que a gente está falando de política, há sim a necessidade de termos representatividade no âmbito municipal, né, que nós estamos falando no nosso município, do município de São Paulo, no âmbito estadual, precisamos de um deputado estadual e precisamos de um deputado federal. O taxista precisa ter pé no freio, né? Ele não pode se colocar à frente disso, não querer dizer que taxista vai eleger. O Wagner, eu acho que é uma das pessoas mais politizadas do nosso meio. Não pode ter utopia. Tem taxista aí que acha que porque ele sai candidato a vereador na chapa tal, que se o candidato dele ganhar como prefeito, ele vira secretário de transporte. E aí você volta lá atrás, pô, isso não vai acontecer, nós sabemos disso, e você também não tem qualificações técnicas para isso. E fazendo uma retrospectiva ao longo desses 7 anos, da parte política, muito ligada ao vereador Adilson Amadeu, quais foram os erros, quais foram os acertos, o que nós podemos adaptar e melhorar para os próximos passos, e projeção política. Wagner, você tem projeção política? Pretensões, não? Pretensões? Como que você gostaria de encaminhar isso? Porque é a necessidade disso, né? Do municipal, do estadual e do federal. Como é que a gente pode encaminhar isso? Olha, sobre essa questão que tange a mim, eu me preparei muito para isso. Não posso dizer, né? Tanto que acabei de me formar em gestão pública. E tá preparado. Já estou pensando em fazer agora uma pós em cidades inteligentes. Mas sempre fui muito ligado a essa questão de mobilidade, discutir assuntos sobre mobilidade de forma geral. Até hoje Você não, seu pai, porque seu pai já tinha então. telefone lá atrás. Então, e participo da Câmara Temática do Táxi desde o seu início e tal. E eu acho que eu estou preparado, mas eu tenho que entender essa categoria precisa de uma pessoa que nem eu. Porque a gente está aqui para tirar eles do comodismo. E de repente a gente vai fazer coisas quando a gente para os taxistas que de repente não é o que eles querem. Porque a gente quer que eles se profissionalizem. Eles querem que eles se tornem o melhor. Né? E eles estão preparados para isso? Né? Vocês querem crescer junto com a gente ou querem continuar acreditando em promessas que não acontecem? Sim. Né? Que nunca vão acontecer. Então a gente está aqui para revolucionar. Né? A primeira coisa que eu faria se eu estivesse no sindicato ou na política era reestruturar o serviço de táxi.
ficar antenados nas novas necessidades, novos mercados. O que o táxi precisa hoje? Né? E não só o táxi, mas clientes corporativos. O que vocês precisam hoje do táxi? Vem aqui conversar comigo. Né? Cara, tem coisas aqui pra gente falar por dias. Eu tenho alguns temas, porque, queira ou não queira, assim, eu sou um cara extremamente operacional. Porque a burocracia, ela não pode atrapalhar o crescimento econômico. Hoje a burocracia atrapalha o crescimento. Porque, tipo assim, sempre eu trabalhei como motorista, tenho 28 anos como profissional motorista, trabalhei no ônibus e tudo. E eu pude observar saídas de shows, bem como na Fórmula 1. Existem algumas coisas que o sindicato poderia tomar à frente, levar uns cones debaixo do braço, chegar lá e falar assim, ó, é aqui, é assim, 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 assim. Falando de Fórmula 1. Não tem como fazer, Fórmula cara. 1 sempre foi desorganizado. Eu Uma acho que eu tenho cara. crítica à Fórmula 1 desde que eu sou taxista, porque Não, eu sempre o cara trabalhei pega lá. Dá uma credencial, cola no vidro, isso não é organização, Falta Falta estrutura pro táxi estar lá. Exatamente, mas Tem que dar exclusividade pro táxi. Como é que o táxi... Lógico. Você quer que o táxi esteja na porta e quer que ele volta. Como é que ele vai e volta? A logística, como é que ele vai... Se ele embarca o cliente às 4 horas da tarde, num público de 170 mil pessoas, como é que ele vai... Ele leva até, como é que ele sai do centro Tem e um volta hotel, pro por centro exemplo. de novo? Exato. Qual a via exclusiva que tem? Na verdade, é tudo... Sabe o que acontece? A gestão pública, ela finge que está fazendo. Mas ela não faz. Porque ela não faz, porque ela não sabe e porque ela não dá importância a isso. Esse aí é o modelo Vampeta, né? Que eu lembro quando o Vampeta uma vez falou assim, eu finjo que jogo e o Flamengo finge que me paga. Eu já embarquei cliente na Fórmula 1, na parte de trás ali das arquibancadas. Pela Jangadeiro. E eu ficar 50 minutos no trânsito para sair na Interlagos e eles descerem do meu carro, dando quase R$60 de corrida. E você Porque ficou não tem mais vazão. 40 minutos preso Não ali, tem né? vazão. Exatamente. Entendeu? Porque não tem logística. Falta logística, mas eu acho que isso é um papel do sindicato, criar essa logística. Ao longo dos anos você vai adaptando e você vai brigando, você vai mostrando isso para o DTP, para a CT. Eu e o Vinícius fomos fazer um serviço... Uma perguntinha, vocês que são muito mais velhos do que eu no táxi entendem isso muito melhor do que eu. Por que nesses eventos específicos não se criam tabelas específicas de deslocamentos para pontos de escoação de passageiro? Por quê? Eu tenho um projeto feito numa cartolina Por pra isso aí, que cara. não tem isso? Porque acaba com a madeirada, você valoriza o serviço, dá operacionalidade para o sistema rodar e já está tudo combinado. Então você imagina, de Interlagos para qual o melhor ponto ali para uma estação de metrô? O que mais o cliente quer saber hoje é quanto que dá. Quanto que dá? Quanto que dá? Exatamente. Você entendeu? Então são E coisas que precisam não é que seja desprender. barato ou caro. Ele quer saber que você... é tanto. Se todo mundo tivesse a mesma tabela... Exatamente. Fala, tem uma tabela aqui, Por que não? Aí quando alguns críticos ao meu sistema falam, você quer acabar com o taxímetro? Não. Faz uma tabela. de jeito nenhum, Eu quero... O taxímetro é o meu parâmetro para eu criar a minha tabela. Ela é o meu parâmetro, ela é minha base. É a base. Eu não trabalho abaixo do taxímetro, eu trabalho Pessoal, acima do taxímetro. Infelizmente, nosso tempo já foi. Vamos direto agora pro bate-bola. Por isso que eu falo, vocês estão de portas abertas, vai voltar aqui, vai sentar nessa mesa novamente Vai ter o conosco. 2 e o 3. Cara, meu, foi muito bom. Gostei Vamos criar, demais, essa é uma cara. sugestão, vamos criar um treinamento. Vamos reservar uma parte da gente falar um tipo específico de uma coisa. A gente Hoje, vai fazer essa pergunta pra você vamos agora. falar? Por incrível que pareça, é essa pergunta que eu vou falar. Então eu já vou no bate-bola com você. O que você sugere na reciclagem hoje para o taxista, para o operador taxista, aquele que tá lá na rua dirigindo? A reciclagem para ele hoje. É a conscientização. A conscientização que existem formas diferentes de tudo que ele já prestou de serviço como taxista. Existem muitas coisas que ele pode fazer além de transportar o passageiro do ponto A ao B. Existem formas de ele transformar o seu passageiro em cliente. Hoje, a chave do negócio é passageiros virando clientes. Você agora, meu amigo, para ir pro Wagner. Reciclagem dentro... O que vocês... Bate-bola, Para tirar do curta. padrão, Wagner. Para tirar do padrão, o que você joga... deixa para novos taxistas que queiram se inspirar dentro do padrão da taxi produção e para as pessoas que queiram ser taxistas, que falam assim, já que o pessoal falou que tem um padrão definido e há algo fora disso que é bem mais rentável e produtivo, quais são as dicas? Se qualifique. Ele tem que estar atento, tem que ter percepção para entender as necessidades dos seus clientes. Né? E quando ele perceber isso, ele vai crescer.
E existem Percepção. métodos de percepção. A percepção é uma sensibilidade. Só que você tem que aguçar essa sensibilidade. Você tem que mostrar aonde ele tem que olhar. Sim. O que ele precisa, para onde ele tem que direcionar a conversa com o seu passageiro para ele se tornar Tem que ser seu um cliente. profissional. Tem que ser um profissional. O passageiro não é seu amigo. E são receitinhas. É o seu cliente. Exato. E são receitinhas que você dá. Bom, eu estou muito feliz. Agradeço muito a presença de vocês. Mais uma vez, agradecer aos familiares, amigos, aos patrocinadores. Tenho certeza que semana que vem a gente vai voltar aqui com muito mais patrocinadores. Exaltar muito a quem acreditou nisso, quem nos subestimou, porque a gente foi muito subestimado. Tinha gente que achou que a gente não chegaria. Só os melhores são subestimados. Não, teve amigos que jogou Só água os fria. melhores. Teve muita gente que nos subestimou, teve gente que não acreditou. E eu tô muito feliz, é muita satisfação. Agradecer muito, imensamente a vocês por estarem aqui, por colaborarem com isso. Foi muito importante. Vocês podem ter certeza que vocês vão retornar aqui. Vinícius, eu quero que você venha ficar aqui do nosso lado aqui, ó. Vamos criar uma pauta específica. Vocês vão conhecer o Vinícius. Pra quem não conhece, né? Porque todo mundo conhece o Vinícius, mas Nosso pra quem staff. não... Vinícius, produção. O produtor, pô. É o produtor. Porra. Uma figura fantástica, cara. Pessoal, mais uma vez enfatizando, sigam lá no Instagram, no Facebook, na Rota do Táxi, ativem o sininho, YouTube, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Luizão. E as nossas também, Táxi Isso. Concierge, Táxi Sim, Produção. lógico. Mas uma coisa importante aqui, tem um tempinho? Sim. Não taxistas que têm redes sociais. Não façam redes sociais para outros taxistas. Façam para os seus clientes. fora. O que eu mais vejo hoje é taxista fazer rede social para taxista. Não. Dá para captar cliente. Faça a rede social para os seus clientes. É isso aí. Mais uma vez. Arroba Luizão, Táxi Concierge. Táxi Produção. É isso aí. Na rota do táxi, a rota certa. Quer Valeu, falar- pessoal. Fala Obrigado. uma coisa, Vinícius. Eu agradeço a presença. Teve uma presença legal aí online. A gente está muito feliz. Foi uma caminhada longa. Dificultosa. Eu e o Rodrigo, a gente caminhou a pé aí a Faria Lima inteira, atrás de recurso. Mas, graças a Deus, a gente está aqui, primeiro de muitos. E vamos que vamos. Vamos trazer muito mais entretenimento, vamos trazer informações, bastidores do que está acontecendo aí, porque nós precisamos estar na linha de frente do táxi. A gente tem que sair de sala de WhatsApp e viver o táxi dentro e fora dos bastidores. E vamos dar. Acho que a gente precisa. É isso aí, meu amigão. Todo mundo aqui. Exatamente. Valeu. Na rota do táxi, a rota certa, cara. Nossa bandeira sempre foi o táxi. É isso aí, cara. Foi Valeu, o táxi. obrigado. Pode fechar. Obrigado. Parabéns, pessoal. Valeu.